Estimadinho, estimado Carlos, o Carlos do cartório eleitoral, estimado. E o apenado, o presidiário, como é que ele faz para votar? Ele não vota? Bom, Neri, nós temos duas situações. Aquele que já foi condenado definitivamente, está cumprindo pena, esse está com os direitos políticos suspensos, esse não vota. Só vai... Transitou em julgado a condenação? Transitou em julgado, está na penitenciária. Acontece que tem pessoas que estão presas provisoriamente. Antes da decisão transitar em julgado. Caso de flagrante, de prisão preventiva. Nesse caso, eles até teriam o direito de votar. O problema é que eles estão encarcerados. Então a Justiça Eleitoral desenvolveu um projeto de levar essas urnas para as cadeias públicas. Para as cadeias públicas, os presídios. Os presídios. Penitenciária não, porque penitenciária já é para o preso que transitou em julgado, que já foi condenado. Isso, as cadeias públicas, né? Acontece que nas cadeias públicas não existe, no geral, uma estrutura para garantir a segurança das pessoas que vão trabalhar, né? E também de alguns equipamentos que são necessários. Por isso, esse ano, estamos fazendo somente na cadeia de Itapema. Vai ser o único município do estado em que vai ter a votação lá dentro da cadeia pública. Os outros não vai acontecer. Rio do Sul não vai ter, por exemplo. Rio do Sul não vai ter. Tuporanga não vai ter. Os outros municípios, Ibirama, Itaió, Salete, não sei o quê, não tem a cadeia, mas não vai ter. Nenhum, a não ser Itapema, nenhum outro local do estado de Santa Catarina. Até porque me parece que é um presídio bem moderno, bem adequado, deve ter esse esquema da segurança toda para poder montar um esquema de uma urna lá para fazer a votação. Lá tem viabilidade de fazer, então vai continuar sendo exercido, vai ser feito esse... Estimado, participação das estimadas mulheres, que a gente sente que as mulheres estão tomando um caminho na política, com desenvoltura, com trabalho, mas ainda a gente vê poucas mulheres se envolvendo na política. Existe uma cota que a gente sabe que tem que ter um mínimo de participação, que cada partido político tem que botar mulheres para ser candidatas. Existe a cota de 30%, 30% e 70%, no mínimo 30% de cada sexo. Né? 30 mulheres, então? 30 mulheres ou 30 homens, né? Ah, tá. Então, pode ser vice-versa. Pode ser vice-versa. Pode ser 70% de mulheres e 30% de homens. E não poderíamos... Agora era uma coisa que deveria ser assim, né, estimado? Deveria ser regra hoje. Vamos botar 70% de mulheres e 30% de homens, né? Eu acho que não haveria tanta lambança quanto tem por aí, né, estimado? Eu sou totalmente favorável. Eu entendo que a participação das mulheres ainda está tímida. Nós temos visto que, para os partidos completar os 30%, eles têm colocado candidatas que acabam nem concorrendo, só para cumprir com a exigência legal. As mulheres estão liderando em muitos setores da sociedade e têm demonstrado extrema competência, né, em todas as atividades que elas têm exercido. Tem até superado os homens, eu digo assim. E nós precisamos da participação das mulheres, mais mulheres na política, Neri, porque elas têm, né, toda aquela sensibilidade, são mais honestas, inclusive, no trato com o poder público. Então, nós precisamos da participação da mulher, com certeza. Estimado, reeleição. Como é que você vê a reeleição, estimado? Tem um amigo meu que foi vereador do Sul, e eu digo todo o programa, quando eu lembro dele aqui, Oswaldo Guermo, seria reeleição da vontade de gomitar. Eu sou totalmente contra a reeleição. Né? Há uma previsão, foi através da emenda constitucional que se criou novamente, trouxe no Brasil novamente a reeleição. Mas como diz o nosso ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o Barbosa, o Joaquim, né? Barbosa. Joaquim Barbosa, que a reeleição é a mãe de toda a corrupção. Né? Talvez ele esteja exagerando um pouco, mas o fato é que a legislação garante uma igualdade entre os candidatos em disputa. Então, uma pessoa que está exercendo um cargo em comissão, ela precisa se afastar no mínimo 3 meses antes para poder concorrer. E o chefe do Poder Executivo não precisa sair. Pô, isso é uma disparidade, uma vergonha contra os outros candidatos. Porque imagina o cara com a máquina pública na mão, sendo candidato. O ordenador de despesa, aquele que pode nomear cargos em comissão, sem concurso público, aqueles que pode firmar convênios, assinar contratos, que
tem toda aquela facilidade, ele não precisa se afastar. Vamos deixar bem claro, nessas eleições de 2014, o presidente da República e governadores de estados que vão à reeleição não precisam se incompatibilizar. Podem ser candidatos à reeleição permanecendo no comando executivo, é isso? É o próprio dispositivo constitucional. Se permite. Isso, permite e acaba incentivando o quê? Que a pessoa que vai concorrer à reeleição, ele tire o foco do interesse público e passa a focar mais na sua reeleição, mais o interesse político, digamos assim, do que administrativo. E eu sou totalmente contrário a isso. E a gente percebe muito, estimado, isso aí é uma opinião de cada um, é cada um. A gente percebe muito que a reeleição realmente, ela não é que todo político que foi reeleito vai ser corrupto, mas a gente percebe que é um caminho que leva para gostar muito da coisa. Quem gosta da reeleição é porque gostou muito do poder. A mosca azul, vamos dizer assim, mordeu. E quando ela morde, é porque teve alguma coisa de bom. Não é só porque ele fator de eu poder ajudar a minha cidade, a minha comunidade, que muitos entram na política bem assim, estimado. Eu não queria largar o meu negócio, os meus negócios estão indo muito bem, as minhas empresas, mas eu acho que eu posso me doar um pouco, a comunidade precisa de mim, eu acho que na minha passagem aqui eu posso dar 4 anos, 5 anos da minha vida para atividade pública, só que quando gostou e a reeleição faz o cara continuar. E aí ele não larga mais, estimado. Eu não sei se é aquela teta que é maravilhosa, eu não sei se é a bufufa que é maravilhosa, mas essa mosca azul que eu queria conhecer, porque ela deve ser do demônio, essa mosca azul. Porque ela, quando fisga, meu Deus do céu, isso parece aquela estimadinha que me vem na cabeça. Quando bota na cabeça do homem, ai, 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 o homem fica doido. Estimado, vamos continuar. Horário eleitoral gratuito. Como é que você vê, estimado, que de gratuito não tem nada? Porque nas eleições de 2012 já custou, a nível de Brasil, que era eleições municipal, quase 700 milhões. Que quem paga somos nós, o contribuinte. Agora, eu não sei, mas deve passar de R$1 bilhão, que são 2 anos depois, uma eleição a nível de presidente da República, senador, deputados estaduais, todo senador, aquela coisa toda. Como é que você vê esse horário eleitoral gratuito, que não tem nada de gratuito? É para eles gratuito, nós pagamos. E que, na verdade, entra na nossa casa todos os dias, e quando a gente não quer ver, é só desligar. E se tu quiser ver, tu vai ver. A promessa, a mentirinha, aquela lambança toda. É uma possibilidade que os partidos têm de apresentarem para a população o seu programa de governo, né, e o que pretendem fazer. Contudo, nós sabemos que a população não está se interessando em assistir porque parece ser muito repetitivo. Geralmente é mais saúde, educação, trabalho, não parece ter uma coisa muito consistente. De sorte que eu entendo que essa sistemática deveria mudar um pouquinho, né? Mas isso passa por uma reforma política, passa por uma reforma partidária. Que a gente sabe que dificilmente vai acontecer, porque isso faz 20 anos que eles estão falando que vai acontecer. Sim. E não acontece. É a mesma coisa essas promessas nesse horário eleitoral, estimado. Educação, segurança, saúde, isso todos os anos, cada 2 anos é igual. Tanto na eleição municipal como eleições agora a nível de Brasil, deputados, governadores e presidente da República. É tudo igual. E quando você vê esses discursos nos horários eleitorais, estimado, dá a impressão que está quase tudo resolvido. Só vamos avançar, eles. Precisamos avançar um pouco mais. Esse discurso é bonito. Vamos avançar um pouco mais. Precisamos do seu voto. Sim. Parece que nós vimos aquele filme muitas vezes. Mas é claro, é uma possibilidade que o candidato tem ali para se apresentar, mostrar também que ele está concorrendo, que está disputando aquele cargo, porque às vezes você nem sabe se aquela pessoa realmente se registrou como candidato, né? Mas realmente as discussões ideológicas e programáticas deveriam ser mais aprofundadas. E de ideologia tem muito pouco agora, quase não se fala mais. Não se fala não tem mais ideologia, né? Porque os partidos, na verdade, além de ter muitos partidos, e na verdade já é partido, ele vem pelo meio, partido, ele só quer se juntar, essas famosas coligações, estimado, para ficar no poder. A verdade é para estar agarradinho naquelas tetinhas maravilhosas, porque todo mundo vai ter uns carguinhos, não adianta. Eu entendo que o nosso sistema partidário está vivendo uma crise de identidade, né? Se hoje perguntarmos para afiliados dos mais diversos partidos, qual é o programa, qual é o objetivo do partido de vocês,
né, que vocês estão filiados, Eles não sabem, né? a grande massa não vai saber. Não sabe, né? Né? Porque nós vivemos um sistema de partidos de mentirinha. Né? Em anos que não tem eleição, os partidos praticamente não funcionam. Ninguém discute nada. Nem se reúne, né? Isso, não se preparam, não se discute. Para a campanha que vai vir lá na para frente, a campanha. Né? O que acontece no ano que tem eleição? Um pouco antes se reúnem ali e se defende um sistema de poder. Né? Não se discute, não se prepara para administrar caso vença. Né? Ou seja, primeiro é vencer, para depois ver o que vai fazer. Então é o inverso. Infelizmente falasse tudo. Primeiro é vencer. Depois vamos ver o que vamos fazer. Então hoje precisamos do quê? Precisamos de uma reforma política, partidária, profunda. Estimado, estou viajando no dia da eleição. Certo. Não consegui chegar no Sul até as 5 da tarde. Bom, você pode justificar em qualquer local do Brasil. Em qualquer sessão eleitoral, você só chegar, apresentar o teu título, a identidade, o mesário vai digitar e vai justificar. Contudo, nós temos a possibilidade também de votar em trânsito. As pessoas que até no dia 21 de agosto, né, já sabiam de antemão que vão estar no primeiro turno ou no segundo turno em cidades com mais de 200 mil eleitores. No caso de Santa Catarina, Blumenau, Joinville e Florianópolis. Né? Ele pode ter trocado o local de votação para esses locais e votar somente para presidente e vice-presidente. Os outros votos para deputados ficam automaticamente justificados.